Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Bootstrap. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre accordion. Accordion, na verdade, é esse efeito que a gente está vendo aqui na tela. Você tem um efeito onde você clica no objeto, ele expande, como a gente está vendo aqui, e o mais interessante de tudo é que ao você clicar num outro elemento, o que estava aberto se fecha e ele vai se abrir. Ou seja, vão se alternando as aberturas e fechamentos dos nossos elementos. Mas antes de fazermos nosso acorde, nós temos que estruturar o nosso site. Vamos lá então. Nós iremos criar o nosso acorde nessa região que estou marcando aqui. Eu vou deixar no vídeo as imagens da estrutura que a gente vai realizar. E já já a gente retorna. Pronto, está aí criado nossa estrutura então. Não esqueçam de marcar, antes de mais nada, colocar entre a seção anterior e essa nova seção, um comentário que vai ser esse aqui que está na tela Start Projetos. Nessa nossa section que a gente vai criar, que nós já criamos, nós vamos adicionar a ela uma classe Container. Isso vai fazer com que o nosso elemento fique mais restrito na nossa tela, tenha uma largura fixa na nossa tela. E só que, lembrando que classe container, o nosso elemento, apesar de ser largura fixa, ela é variável de acordo com a largura do nosso dispositivo. No nosso H2, nós iremos adicionar as seguintes classes. Text Center, para deixar o nosso texto centralizado. Font Weight Bold, para deixar o nosso texto negritado. E uma novidade. Para deixarmos nosso texto com letras maiúsculas, a gente vai usar essa classe Text Uppercase, que transforma o texto em maiúscula. Tem também o Bootstrap, temos também o Text Lowercase, que deixa todo o texto em... E o Text Capitalize, que vai fazer com que a primeira letra de cada palavra fique em maiúsculo. Essa classe Text Uppercase substitui a propriedade Text Transform que nós aprendemos no nosso CSS. Então, vamos colocar Text Uppercase. Ao parágrafo, vamos adicionar as classes Text Center também. E para fazer com que tenha um espaçamento entre ambos, vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar ao H2 um padding bottom de 1 rem. E já vamos colocar também no parágrafo, também um pad bottom de 1 rem, ou PB3, para já distanciar o nosso parágrafo dos elementos que virão abaixo. Nessa estrutura, nós estamos vendo aqui, nós vamos criar um card. Nós já aprendemos em aulas passadas. Então, vamos iniciar colocando uma classe card nesse elemento. Na div interna, será o nosso cabeçalho. Vamos colocar um card header. Nessa div, nessa segunda div aqui que está dentro da classe card, vamos adicionar um card body. E finalmente, nessa última div, iremos colocar um card footer. Assim nós teremos todos os elementos do nosso card.
Como essa imagem está acima de todo mundo, vamos adicionar a essa imagem a classe card img top, já que ela está em cima. Se ela estivesse embaixo, iríamos adicionar a classe card img bottom. Ao H5, vamos adicionar aqui a classe text center, para deixar o texto centralizado. E essa mesma estrutura que nós fizemos aqui, vamos fazer para as duas divs que estão aqui embaixo. Então vamos lá, vamos fazendo e já a gente volta. Façam aí que eu faço aqui. Ok, todas as três divs então estão com a mesma estrutura. Ou seja, temos um card, na imagem card mgtop, depois na primeira div interna card header, no H5 text center, na div card body e nessa última div card footer. Fechamos. E assim vai repetir mais uma vez. Temos um link que está aqui. Vamos estilizar esse link. Nesse link que está dentro do card footer, vamos transformá-lo em um botão, fazendo da seguinte. Vamos colocar uma classe btn, que vai ser o componente base, e depois vamos fazer um btn outline dark. Ou seja, vamos colocar um elemento, um botão vazado com escuro. Vamos dar uma olhada no navegador, ver como fica por enquanto? Está aqui. Pronto, está aqui o nosso card. Por enquanto, os cards as imagens estão extremamente grandes, e os cards estão um embaixo do outro. E o nosso botão, como a gente queria ver, está dessa forma aqui. Bom, o nosso botão está com o padrão alinhado à esquerda. Eu quero fazer agora com que o nosso botão fique grande, fique totalmente grande aqui, ocupando todo o espaço do nosso elemento. Porque, na verdade, os nossos cards, os três cards que nós criamos, eles não vão ficar um embaixo do outro, e sim vão ficar um ao lado do outro. Então, esse tamanho, que por enquanto pode parecer extremamente grande, exagerado, no futuro ele vai ter uma outra aparência. Para transformar o nosso botão, nós vamos usar a classe btnBlock. Essa classe btnBlock faz exatamente o que vocês estão vendo aqui. Ela vai dar 100% a largura do elemento pai, com espaçamento aqui interno, ok? E ela vai ser responsiva, ou seja, se o nosso elemento, nosso navegador diminuir, ele vai diminuir também. Se o nosso navegador aumentar, ele vai aumentar também. E vai acompanhar a largura do nosso navegador. Então, basta a gente adicionar junto aqui as classes, a classe btn block. Atualizando o navegador. Por enquanto assim, como eu falei, mas ele vai ficar menorzinho. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar todas essas configurações de classe que nós fizemos para esse link, para as outras duas para baixo. Vamos lá. Beleza, os dois links para baixo também estão com a mesma configuração. Atualizando o navegador. Nós temos um probleminha no nosso link. Os nossos links são links externos. Ou seja, se você clicar nele, vai te levar para um outro site. Assim. Como vocês viram, o link abriu um outro site na mesma janela ou na mesma guia do nosso navegador. Qual o problema disso? Aparentemente nenhum. Porém é o seguinte, se você está navegando, se o seu usuário está navegando no teu site e ele clica e abre um outro site externo na mesma janela do seu navegador, o que vai acontecer? Ele vai embora, não vai voltar para o seu site novamente. Isso não é bom. O ideal, o certo, na verdade, é o seguinte, que para dentro do teu site, quando você tiver um link externo, você clica, o teu usuário vai clicar no seu link externo e ele vai abrir uma outra guia do seu navegador e
preservando aquela janela que você está, aquela guia que você está. Ou seja, você tem o seu site de um lado e o outro site relacionado ao seu assunto, conteúdo, numa outra guia. Para evitar que o teu usuário vá embora com esse link externo que nós temos aqui, basta a gente adicionar a seguinte propriedade HTML no seu link. A propriedade chama-se target. Isso quer dizer que você vai especificar um alvo do seu target, do seu link. E o valor que a gente vai colocar aqui é underline blank. Essa propriedade target com valor underline blank vai fazer exatamente isso. Ao clicar no seu link, ele vai te preservar a guia do seu navegador ou do site onde você está e vai abrir uma nova guia do seu navegador com outro site, no caso esse link que a gente está vendo aqui. Testando o nosso navegador, vou clicar aqui no link e ele vai abrir numa outra guia. Então nós temos aqui duas guias, a guia do nosso site, que a gente está desenvolvendo, e a guia, que no caso, de uma página do Wikipedia falando sobre o projeto. Beleza, deu certo nesse link, o que a gente faz? Reaproveitamos esse código, esse trecho de código, aplicando nos demais links que nós temos para baixo. Salvando. E pronto. Isso é tudo bem, pessoal. Olha lá, gravando. Em 3, 2, 1 e... De novo. 3, 2, 1... Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Bootstrap. E na aula de hoje a gente vai falar... Agora tem que esperar o picoleteiro sair, passar. Como vocês viram, ele abriu o nosso site, um link externo. Como vocês viram, 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 como vocês... Vamos lá, mais uma vez. Ok, prontinho. Estou nas duas classes para baixo. Blá, 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 blá.